Olá, pessoal! Adivinha quem aparece pedindo já alguma coisa? Dá uma parada, dá um pause. Se você não se inscreveu, vá se inscrever, não é isso? Por favor, no nosso canal, seria interessante, não é isso? Ativa o sininho se você já está inscrito para, né, receber as notificações dos novos materiais. Deixe o seu like, compartilhe e esse é o pedido de quem? Ângelo Primo. Baixa o material PDF relativo a essa aula e aí ativa, né? Despause e acompanhe a nossa aula, tá certo? Então, tá tudo aí, pedido, a listinha de pedidos, o pessoal fala, não esqueça de nada, né? Aí, então, tá os nossos pedidos, tá certo? E nós continuamos aqui com o nosso curso de raciocínio lógico. Sim, professor, mas qual parte dele? Exatamente. O raciocínio lógico, nós estamos dentro das noções de lógica. Lembra? Raciocínio lógico nós separamos em dois grandes blocos. Noções de lógica, tá certo? Que é o que nós estamos acompanhando, você está nos seguindo aí no caso. E também a parte de lógica das situações que está sendo preparado também. Apesar de estar aí no nosso material à disposição, mas a nova versão está sendo preparada. Legal? Então, o que, que acontece no caso? Né? Essas noções de lógica, você sabe, né? É fundamentada nas proposições, por isso que nós estamos estudando, né, as proposições. E essa daqui é a última aula do nosso bloco um, que começou com as definições, né, passou por sentenças abertas e fechadas, está fazendo o estudo agora, né, das chamadas proposições simples, que nós já vimos a definição, já fizemos a equivalência dela, valoramos e agora nós estamos estudando o quê? A parte das negações, né? Mas não aquela parte da negação que nós já falamos, né? Sobre negar o verbo mais próximo ao sujeito. Beleza. Nós estamos fazendo a interpretação da chamada dupla negação, né? Então, esse é o nosso tema. Com isso, nós fechamos o nosso pacote. Deixa o sininho ativo, porque vou fazer um resumo em função baseado em questões, né, sobre esse bloco. Por isso que é importante deixar o sininho ativo para você saber quando vai estar à disposição e também um pequeno simulado que também vai estar à disposição para você colocar, né, o seu conhecimento em dia, tá certo? Então, essa aula encerra, né, o nosso pacote aí, eu chamei de bloco um, né, que são os conceitos iniciais. Depois iniciamos, né, o nosso pacote 2 falando das proposições compostas e assim por diante. Pacotes, passo a passo, para não sobrar dúvida. Legal? E esse tema aqui, professor, por que, que ele é polêmico? É exatamente isso daí. Porque é um tema que entra em conflito, no caso, com a língua portuguesa. Temos coisas da lógica que ela é concordante com a língua portuguesa. E algumas coisas são conflitantes, principalmente quando se trata de interpretação. E a dupla negação, né, ela é correta nos dois mundos, da língua portuguesa e da lógica. Elas são corretas, cada um dentro do seu mundo. O que fica estranho é quando eu quero cruzar, né, esses mundos aí. Eu quero levar para a lógica, né, o que a língua portuguesa fala, né, e trazer para a língua portuguesa o que a lógica fala. Aí sim, quando você cruzou os muros, né, aí você vai perceber que a coisa é estranha. Por isso que esse tipo de situação, quando aparece em termos de exercício, ele vai pedir para você interpretar de uma determinada forma. Lógico que na língua portuguesa, ele sempre vai sustentar a dupla negação do ponto de vista da língua portuguesa. A lógica, ela traz esse tema para ser discutido, né? A lógica traz esse tema para ser discutido. Como, professor? Como para ser discutido? A lógica fala assim, olha, se fosse do ponto de vista da língua portuguesa, seria assim, do ponto de vista da lógica, é assim. A lógica, né, ela traz a discussão sobre os dois temas. Numa prova de língua portuguesa, você nunca vai encontrar, né? Dificilmente você vai encontrar aí no caso, alguém puxando para a língua portuguesa a interpretação da lógica. Deu para entender?
A lógica é aberta à discussão. A língua portuguesa é hermética, é fechada, né? Não quer saber sobre isso aí. Então, vamos lá. O que seria a dupla negação? Né? Vamos começar aqui. Deixa eu descer, senão... Isso. Legal? Deixa eu sair do ar para você ficar melhor. A dupla negação, do ponto de vista da língua portuguesa, né? Ou dupla negativa, como o pessoal fala, né? Não sou especialista, né? A minha especialidade é lógica aqui no caso, mas a gente tem que, né, entender um pouco desse mundo também. Não é errado, né? Às vezes o pessoal sugere você não, né, no caso, utilizar, exatamente para evitar a dúvida, né, no caso, para evitar a dúvida aí no caso. Ninguém vai criar uma frase dessa com cara de pegadinha. Não. Dentro da língua portuguesa, você vai criar porque você queria se expressar dessa forma. Ponto. Acabou, né? Então, a utilização está correta da dupla negação, né? Dupla negativa, sei lá como o pessoal chama. Então, por exemplo, se você falou, né, a frase eu não vi nada, eu entendi perfeitamente o que você quis, né, se expressar. Eu não vi nada. Você reforçou a situação que não viu nada, né? Você viu algo de estranho acontecendo aqui? Ele falou, eu não vi nada. Então, o que aconteceu? Ele falou isso daí exatamente com a ideia de um reforço. Perfeitamente, é um reforço. Então, dentro da língua portuguesa, eu não estou falando isso daí com a cara de uma pegadinha, né? Eu não vi nada. Perfeitamente, dentro da língua portuguesa, né? Você viu algo de estranho? Eu não vi nada. Ele está sendo sincero em relação a essa coisa aí do caso, né? E o que vai acontecer? Quando o pessoal fala para não usar essa forma, é porque você tem alternativa, né? Então, a dupla negação, ela existe na voz ativa. Eu, né, não vi nada, né? Agora, se você usar a voz passiva, no caso, aí o não desaparece. Eu nada vi. Eu não vi nada é equivalente de eu nada vi do ponto de vista de quem? Da língua portuguesa. As duas são corretas, não tem erro aqui, não tem pegadinha. O que tem é interpretação dentro de cada mundo, né? Então, dentro da língua portuguesa, ponto. Quando você fala desse jeito, né? Eu não vou fazer nada. Perfeito. Já entendi perfeitamente, né? Que, né, eu nada farei. Legal? Então, é um reforço. O não, né, está reforçando a ideia do nada farei. Percebeu? Então, dentro da língua portuguesa está correto e o pessoal sugere que se você, né, puder usar a voz passiva nessas situações, não vai deixar, né, dúvidas a respeito disso. Deu para entender? Não é que é certo ou errado, é a forma de você utilizar. E eu entendi perfeitamente no nosso bate-papo, no nosso dia a dia, né, que você, né, falou, eu não vi nada. Ponto. Nada vi. Eu nada vi. Agora, se eu for, né, para o ponto de vista, e no caso, do ponto de vista da lógica, aí eu tenho um conflito, né? Tá certo? Então, por que um conflito, professor? Porque é o seguinte, na lógica, o não é não. E quando eu coloco dois não, né, um próximo ao outro, um acaba negando o outro. Então, dois não, na lógica, acaba virando o quê? Um sim. Né? Essa é a ideia. Então, o que vai acontecer? Né? Quando, né, eu pego do ponto de vista da lógica, a lógica entende que esse não conflita com uma forma, né, negativa, ou que dá a ideia de uma negativa, de negação, né? E aí, o que vai acontecer? Um acaba pegando, né, o outro, carona, e um não cancela o outro, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu falo, né, no caso da língua portuguesa, eu não vi nada, né, nada vi, a lógica diz, eu vi tudo, né? Porque não vi nada. Para a lógica, eu vi tudo, eu vi alguma coisa, né? Então, já assim, não é que eu não vi nada, eu vi alguma coisa. Deu para entender? A lógica usa a dupla negação. Então, dentro do mundo da lógica, eu vi alguma coisa.
dentro do mundo da língua portuguesa, eu não vi nada. Os dois estão corretos? Sim, porque cada um utiliza o não conforme a sua função original. A lógica usa o não, né, sempre como uma função negativa. A língua portuguesa usa o não como uma situação afirmativa. Entendeu? Então, qual dos dois está correto aí? Os dois estão corretos. A interpretação de cada um deles é correta no seu mundo. Mas quando eu trago uma coisa para o mundo, outra coisa fica esquisita, no caso. Deu para entender? Então, por exemplo, a mãe chegou na sala, tem um vaso que ela adorava, quebrado, né? Caiu quebrado lá no chão. Não tem animal na casa, o filho é o único, tá certo? Não tinha mais ninguém na casa, não estava ventando, tira todas as possibilidades, né, que poderia ter derrubado o vaso. Aí o menino chega e fala: mãe, eu não quebrei nada, né? Eu não quebrei nada, tá certo? Aí a mãe, né? Então o filho foi da língua portuguesa, eu não quebrei nada. A mãe da interpretação da lógica. Entendi, você quebrou alguma coisa. Né? E olha só o conflito. O menino usou a língua portuguesa, eu não quebrei nada. A mãe, né, falou: já entendi. Eu não quebrei nada significa você quebrou alguma coisa, que foi o vaso. Deu para entender? Então, cada uma no seu mundo, cada um dá uma interpretação diferente para a situação. Deu para entender? As duas são corretas. Volto, né, a frisar isso daí. As duas são corretas, mas cada uma, no seu mundo, tem a sua interpretação. Legal? Por isso, o que vai acontecer? Quando ocorre um exercício que envolve isso daí, a dupla negação, ele vai falar sobre o ponto de vista que tem. Veja bem, não, a língua portuguesa não faria esse exercício falando qual o ponto de vista da lógica da frase. Não, né? Porque ela estaria colocando conflito, né, na ideia dela. Mas a lógica é fácil. A lógica traz essa situação da dupla negação e fala: a interpretação segundo a língua portuguesa, a interpretação segundo a lógica. Então, ela vai dizer qual é a forma que você tem que interpretar. Porque a lógica admite que tem duas situações. A língua portuguesa admite que só tem a dela. Essa é a forma, né? A lógica é mais flexível, a língua portuguesa é mais hermética, é mais fechada. Então, a lógica admite que tem duas interpretações, do ponto de vista da língua portuguesa e do ponto de vista da lógica. A língua portuguesa admite que tem apenas a interpretação dela. Essa é a diferença, é o conflito. Então, numa prova de língua portuguesa, você nunca vai encontrar essa pergunta do ponto de vista da lógica. Mas numa prova de lógica, você vai encontrar uma questão que ele peça a interpretação. É lógico que ele vai pedir a interpretação da língua, né, portuguesa, professor? Não, lógico. Né? Ele quer a interpretação da lógica. Que professor, não. Eu digo, né, que o não, né, isso, a partícula, ela tem a função de negação para a lógica, enquanto na língua portuguesa tem duas funções. Resumindo a ópera, certo? Se você pegar algum exercício com essa cara, observe qual é a interpretação que ele quer dar. Tá certo? É isso daí. Se for língua portuguesa, reforçou a ideia. Se você quiser ter certeza da ideia, use a voz, no caso passiva, né? Que você vai gerar uma frase sem o não. Eu não vi nada. Muda a voz. Nada vi. Pronto. Né? Então, o nada vi foi reprovado, não, reforçado com eu não vi nada. Na lógica, eu não vi nada significa eu vi alguma coisa. Tá certo? Então, essa, né, é a função da dupla negação. Tirando isso daí, né, às vezes, para a lógica, né, você tem essa situação, né? João não é rico. Aí, quando você faz a negação, fica João não é rico. Aí sim. Aí, no caso, tanto da língua portuguesa quanto da lógica, o não está sendo usado como uma dupla negação mesmo, né? Vira afirmação. Legal? Agora, em outras situações, para a língua portuguesa, né,
ela acaba sendo um reforço aí no caso, ok? Muito bem. Vamos pegar um exemplo, achei interessante, é uma questão aí rara sobre esse tema, muito interessante. Legal? Deixa eu sair do ar para você ler com calma aí. Ok? Então, deixa eu aparecer aqui. Ele fala assim: em uma declaração ao tribunal, o acusado de um crime diz: no dia do crime não fui a lugar nenhum. Quando eu vi a campainha e percebi que era o vendedor, eu disse a ele: hoje não compro nada. Isto posto, não tenho nada a declarar sobre o crime. Perfeito? Aí ele fala: embora a dupla negação seja utilizada com certa frequência na língua portuguesa como um reforço da negação, do ponto de vista puramente lógico, ela equivale a uma afirmação. Então, do ponto de vista lógico, o acusado afirmou o que em relação ao dia do crime, né? Então, não fui a lugar algum, não comprou coisa alguma do vendedor e não tem coisas a declarar. Não foi a lugar algum, comprou alguma coisa do vendedor e tem coisas a declarar sobre o crime. Foi a algum lugar, comprou alguma coisa do vendedor e tem coisas a declarar sobre, né, o crime. Foi a algum lugar, não comprou coisa alguma do vendedor e não tem coisas a declarar sobre o crime. Por último, foi a algum lugar, comprou alguma coisa do vendedor e não tem coisas, tá certo? A declarar sobre o crime. Perfeito? Muito bom. Então, voltamos lá no caso. Você percebeu que tem 3 duplas negações aí no caso, né? Negações, no nosso texto? Legal. Se fosse só língua portuguesa, eu entendi perfeitamente, né? Não fui a lugar algum, não fui a lugar nenhum, certo? Depois, né? Hoje não compro nada, não comprou nada e não tem nada a declarar. Se fosse da língua portuguesa, a interpretação já estava resolvida. É o que está escrito. Agora, do ponto de vista da lógica, eu tenho que interpretar a dupla negação, né? Então, vamos começar lá. Primeira frase. Não fui a lugar nenhum. Você sabe que o nenhum é formado de não mais algum. Então, o não do nenhum com o não que existe na frase cancela, dupla negação. Então, fui a algum lugar. É o que está escrito, não, que está interpretado, né, para a língua portuguesa. Fui a algum lugar. Legal? Então, fui a algum lugar. Deixa eu escrever aqui garrancha. Legal? Por quê? É do ponto de vista da lógica. Por isso que ele falou, né? Do ponto de vista lógico e não da língua portuguesa. Então, não fui a lugar nenhum, fui a algum lugar. Segunda frase. Hoje não compro nada. O não compro nada significa que ele comprou alguma coisa. Comprou, né? Comprou alguma coisa lá. Não sei o que foi, mas é certeza que ele comprou. Né? E por último, não tenho nada a declarar. Significa, tenho alguma coisa para falar sobre o crime. Tá certo? Então, tenho alguma coisa. Vou falar alguma coisa, né? Deu para entender a ideia? Então, o que é o ponto de vista aí no caso? Da lógica. E a lógica faz a dupla negação, né? Então, na língua portuguesa, não fui a nenhum lugar. Perfeito. Você não saiu daqui. A lógica. Ah, entendi. Você foi a algum lugar, né? Língua portuguesa, não compro nada. Entendi. Lógica. Comprou alguma coisa, malandrinho. Né? Lembra da situação do filho e da mãe? É isso? Não tenho nada a declarar sobre o crime. Ah, já entendi. Tem alguma coisa para falar? Né? Então a lógica, ela pensa desse jeito. A língua portuguesa não. Ela, né, mantém aquilo lá. Tá certo? Então você imagina a seguinte situação aí no caso.
Está saindo, né, da sala do delegado, um comparse, vai entrar o outro. Um está saindo, o outro está entrando. No meio do caminho, os dois se cruzam e aquele que saiu da sala do delegado fala: não se preocupe, eu não disse nada. E eu te pergunto, ele se preocupa ou não? Depende. Se foi do ponto de vista da língua portuguesa, não se preocupe, porque eu não disse nada. Se for do ponto de vista da lógica, ele fala: se preocupa, porque eu contei tudo, acabei de te entregar. Né? Deu para entender a jogada? Então, tudo vai depender do quê? Do ponto de vista de quem? Da lógica ou da língua portuguesa? Se for do ponto de vista da língua portuguesa, seria a alternativa A. Não fui a lugar nenhum, não comprei coisa alguma e não tenho coisas a declarar sobre o crime. Isso é do ponto de vista o quê? Da língua portuguesa. Né? Mas ele não quer do ponto de vista da língua portuguesa, né? Ele quer do ponto de vista o quê? Da lógica. Então, fui a algum lugar, comprou alguma coisa do vendedor e tem coisas a declarar sobre o crime. Então, do ponto de vista da lógica, a alternativa C é a alternativa correta. Legal? Então, é um assunto raro de aparecer. Frequentemente ele aparece já envolvendo, né, a dupla negação no meio do caminho, mas, né, nessa situação, quando ele quer, né, gerar essa confusão, ele pede para você interpretar isso daí, ok? Portanto, né, no caso, o que, que vai acontecer? É um assunto que tem que tomar muito cuidado. Nós fechamos o nosso primeiro bloco, né, que vai desde as definições de proposições até o estudo da proposição simples, fechamos isso. Deixa o sininho ligado lá, né, o sininho ativado, tá certo? Por quê? Porque eu vou colocar, né, um resumo à base de exercícios, né, um resumo, resgate teórico e exercícios resolvidos, e um pequeno simuladinho para você brincar aí no caso e ver qual é o seu desempenho sem olhar, né, a teoria no caso, tá certo? Mas tudo isso aí deixa o sininho ligado, né, ativado, tá certo? Se você não se inscreveu, o sininho não vai te ajudar, por favor, se inscreva, né? Porque ele vai te alertar das novidades, tá certo? Não esqueça de baixar o resumo, né? O PDF com o resumo teórico. Tá aí as mídias, se inscreva, mande sugestões, né? No caso. E nós vamos continuando a construir aí o nosso caminho. Assim que terminar o raciocínio lógico, né? As duas partes dele, começamos a mexer com outras situações aí, né? Dentro do mundo dos concursos, matemática básica, né? Estatística, matemática financeira, né? Aí nós vamos para outras linhas. Mas, por enquanto, estamos aqui com o nosso raciocínio lógico, tá certo? Por isso que eu peço, se inscreva, né? Compartilhe, indique, não esqueça de baixar o material. Tem uma lista desse tamanho que eu tenho que lembrar, viu? Além de lembrar da matéria, eu tenho que lembrar dos avisos também. E aí, né, a nossa mídia aí para você entrar em contato. Tudo bem? Me despeço, encerrando esse primeiro bloco aí com as definições, conceitos, até proposição simples, mas voltamos com outras novidades. Deixa ativado para você recebê-las, tá certo? Por enquanto eu digo tchau, um abraço e até mais. Tchau!